Olá, vestibulandos, tudo bem? Vamos nessa. Mais uma dica, então, da utilização das ferramentas que nós conhecemos para a resolução de circuitos elétricos. Então, nós estamos partindo do pressuposto que a associação de resistores em série e em paralelo já é de domínio nosso, ok? Tem um problema bastante interessante que faz com que vocês pensem na resolução deste nível de problema. Então, vamos lá. Eu tenho um problema aqui que ele pede para que você calcule a resistência equivalente desse circuito. E aos primeiros olhares mais desavisados, nós podemos cair em algumas pegadinhas, como, por exemplo, este fio que, dito ideal, aparentemente simboliza curto-circuito. Isso não é verdade. Veja bem que eu tenho uma regrinha para que você possa resolver, ok? Primeiramente, na resolução de circuitos mistos, nós precisamos ter uma sequência de pensamentos. A primeira é, identifique os nós. O que são nós? É o encontro de 3 ou mais condutores. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 condutores. Esse é um nó. E aí eu pergunto, né? Esse nó é sozinho, só tem ele? Não, tem mais. Caminhando no circuito da sua esquerda para a direita, de A para B, nós temos aqui também o próximo nó, ok? E eu tenho deste lado, né, continuando para a direção e sentido de B, mais um nó. E depois, mais um nó. Pronto, identificamos os nós existentes aqui no nosso circuito. Legal. Próxima etapa. Se você tiver entre um nó e o outro nenhum resistores, basta você repetir a letra. Então, vamos aplicar essa regrinha? Olha lá, entre B e esse primeiro nó, não tem resistência, é um fio ideal. Então, o que eu posso fazer? Repetir a letra. Legal. Se eu fizer a mesma coisa, tomando por base esse fiozinho verde ideal, eu vou cair que esse B e esse nó também não tem resistência. Então, repetimos a mesma letra. Se nós fizermos a mesma atitude, aplicarmos o mesmo conceito do lado esquerdo do circuito, você também terá a mesma resolução. Olha lá, ó, entre o extremo esquerdo do seu circuito é A, então quer dizer que entre A e o primeiro nó não tem resistência, que também é A. Fazendo a mesma pergunta para o fio ideal de cima, você vai conseguir enxergar que, nesse ponto, você também tem A. Então, vem agora uma pergunta interessante. Nesse circuito apresentado, como é possível 3 resistores estarem conectados aos mesmos pontos simultaneamente? O que significa dizer que você já sabe a resposta. Que legal. Olha, entre A e B eu tenho um resistor, entre A e B eu tenho mais um resistor e entre A e B eu tenho mais um resistor. Ou seja, você tem 3 resistores conectados entre os mesmos pontos. Como isso é possível? Associação em paralelo. Essa é uma questão bastante explorada nos vestibulares mais tradicionais. Então vamos lá, ó. Redesenhando o circuito, você tem o circuito associado de maneira simultânea, ou seja, em paralelo. E aí, para resolver esse circuito em paralelo, você precisa apenas aplicar a propriedade de resistência equivalente. Como os 3 resistores são iguais, vale a pena você recordar de R equivalente, a resistência equivalente, é o valor de um deles, dividido pelo número de resistores iguais, ok? Qual que é o valor de um deles? 20 ohm, dividido pelo número de resistores iguais, 3. Essa é a resposta, então, da dica que eu tenho para vocês. Então, ó, recordando, preste atenção. Se o circuito lhe parecer muito estranho, tente identificar os nós. Achados os nós, repita as letras entre fios ideais, de modo que não seja curto-circuito, como é o caso, né? E aí você redesenha o circuito. Essa técnica de redesenhar o circuito é utilizada nas questões mais complexas dos vestibulares mais concorridos do país, ok? Fica aqui minha dica, boa prova a todos.